Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa live. Bom, a Thelma já está aqui, a postos, né? Nossa, estou super animada. A gente tem Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Roraima. Olha, a coisa tá grande, tá, Thelma? Daqui a pouquinho entra o pessoal da Argentina, Portugal, que já são nossos parceiros cativos semanais. É verdade, daqui a pouco começa a entrar o pessoal assim, ó, Buenos Aires! Falei, Aê! acabou de chegar a Letícia de Buenos Aires. Muito bom, São Paulo capital, afinal de contas, né? Opa! Muito bem. Então, Thelma, deixa aí você com os recados. Eu já pus o link aqui embaixo, tá? Para o certificado. E lembrando todo mundo, não lembrem-se de curtir aqui o nosso canal, tá bom? Então, pode ir lá, Thelma. Vamos lá, gente, os nossos avisos pré-webinar. Bom, primeiro, obrigado sempre pela presença, pela participação, pelo prestígio de vocês. Isso para nós é energia na veia, tá? A gente fica muito feliz de alguma maneira poder contribuir e fazer todo mundo crescer e se desenvolver e que pensar que a pandemia foi uma oportunidade para isso, para todos nós, né? Bom, vamos lá. Avisos. A Lúcia já colocou aí, está embaixo da nossa telinha, o link. Esse link é aquele link que a gente preenche em 10 segundos, é muito rápido, e ele tem vários objetivos. Primeiro, você tica se você quer receber o certificado, você tica se você quer receber o PDF do webinar, você avalia o webinar do dia, você dá sugestão de temas, tá? Então, ele é um link multiuso, tem vários objetivos, nos ajuda a beça e também vocês recebem os materiais que vocês pedem. Por exemplo, tem um link que as pessoas, principalmente diretores, mantenedores e coordenadores, pedem para a gente entrar em contato para falar da implantação, da consultoria de implantação de ensino híbrido, do programa de formação de professores, do programa bilíngue que a SEV oferece há mais de 20 anos. Agora, tem professor que pede contato para poder fazer os cursos de formação da SEVEN. Então, é só ticar que aí a nossa equipe entra em contato. Então, é assim, 10 segundos, você preenche e resolve todos esses assuntos nesse link. E tem esse link randômico que a Lúcia colocou aí, que é para quem quer receber as dicas no WhatsApp, tá? É um grupo bem legal. Pra vocês terem noção, o primeiro grupo lotou, no dia da abertura, a Lúcia teve que abrir um grupo 2. A gente recebe 3 vezes por semana dicas que você leva menos de 10 segundos para ler. Né? A gente está na regra dos 10 segundos, eu vou mudar para a regra dos 7 segundos, Lúcia. Para ser mais fácil, mas olha só, quem quiser, é um grupo que só vai, não tem aquelas, a gente tem medo dos grupos, né, porque fica, 200 mensagens por semana, não é nada disso, são 3 por semana, que você lê em menos de 10 segundos, com dicas, sugestões, updates, para também ajudar no dia a dia. Então, quem quiser receber essas dicas, clica no link do WhatsApp, que é esse que está girando, é o randômico. E o bit.ly/7edu. Isso. Agora, o webinar de hoje é também rapidinho, só que a gente não pode manter isso na tela, o YouTube não permite. Então, a gente coloca esse link agora e a gente repete no finalzinho, tá bom? Já vou antecipar para todo mundo bloquear a agenda, convidar os seus diretores e mantenedores, convidar os seus coordenadores pedagógicos. Recentemente foi publicado um parecer sobre o ensino bilíngue, na verdade, sobre o ensino plurilíngue.
e tá muito confuso, as pessoas querem detalhar, entender melhor, burilar o assunto. Isso apareceu nessa pesquisa que a gente faz, várias e várias e várias pessoas, porque sabem que a gente trabalha com um programa bilíngue, e tem várias pessoas nos bombardeando, pedindo informação sobre isso. Então, a gente montou esse webinar para a próxima terça, tá? Hoje é dia 17, dia 24, às 17 horas, no nosso mesmo horário de sempre, nosso horário cativo, mas a gente vai falar sobre essa regulamentação, esse parecer sobre o bilinguismo, e é legal todo mundo tomar pé, entender, fazer pergunta. Sempre a participação de vocês deixa o nosso webinar mais quente, né, gente? Então, contamos com vocês terça que vem, e já, por favor, divulguem até para as pessoas da escola que não costumam participar, porque para a gente é sempre bom, principalmente quando o assunto tem essa pegada. Tá bom, gente? Obrigada de novo. No final do webinar, a gente coloca novamente os links. Lúcia, manda ver e arrasa como toda semana. Vamos lá, gente. Olha, esse assunto do trabalho de gamificação com jogos de tabuleiro tem aparecido nos pedidos que justamente vocês, têm feito lá nesse link, né, que está aqui, o bit.ly/webinar 17 de novembro, esse é o de hoje. E, assim, eu confesso a vocês que eu demorei para falar sobre isso, porque, assim, de todos os tipos de jogos, o de jogo de tabuleiro é um dos que ainda a gente tem menos recursos disponíveis. Mas eu encontrei um recurso que é bem bacana, e é sobre esse recurso que nós vamos falar no dia de hoje, tá bom? Então, deixa eu compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês, mas se ao longo do caminho vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, que eu tô pelo celular acompanhando o chat, tá? Então, às vezes, vocês até olham e percebem que eu vou virando o rosto para o lado, mas é porque eu estou olhando para se vem pergunta no meu celular, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu aguardar aqui uns segundinhos para entrar a tela. Deixa eu dar uma olhadinha, para mim já entrou, para vocês também já está entrando. Então, nós vamos falar hoje dessa ferramenta chamada Flipti. Ela é uma ferramenta, vocês vão perceber, ela tem várias funcionalidades, a gente vai falar um pouquinho dela como um todo, e aí depois nós vamos especificar, entrar exatamente na questão do jogo de tabuleiro que ela nos oferece. Então, durante o nosso webinar hoje, eu sempre costumo dividir o webinar em 4 etapas, né? Então, é quase que um cacuete meu, mas é meio que assim, eu divido 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, perdão, 15, 15, 15, 15, eu divido em 4 pedaços e eu me acho melhor. Então, na primeira etapa, a gente vai falar dos benefícios de usar jogo de tabuleiro, tá bom? Porque esse é o tema de hoje. E eu sei que muitas escolas já usam jogo de tabuleiro, né? E então, assim, queria até que vocês me contassem aqui no chat quem é que usa jogo de tabuleiro na sua escola, tá bom? Até para eu entender. Ai, tá com a tarja na tela, peraí. Deixa eu tirar a tarja. Espera um pouquinho. Obrigada por avisarem, viu? Deixa eu tirar a tarja. Aliás, está com as 2 tarjas, né? Agora eu acho que saiu. Então, deixa eu voltar aqui. Será que saiu? Eu acho que vai sair. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Que sempre demora uns segundos entre o que eu faço e
e o que aparece para vocês. Bom, olha, a Daniele, por exemplo, está comentando aqui que a escola dela trabalha com xadrez, mas nem sempre a gente tem muito sucesso, algumas turmas gostaram. Então, assim, sim, tem muitas escolas que já usam jogo de tabuleiro, e um jogo de tabuleiro que não conecta o jogo do tabuleiro com algum conteúdo específico, simplesmente o jogo pelo jogo, né? O jogo pelos benefícios que o jogo traz. Aqui a Carla, por exemplo, diz que usa o jogo de tabuleiro com a língua inglesa. Né? Então, assim, esse aqui acho que o pulo do gato, sabe, Carla? É a gente combinar os benefícios de jogos do tipo tabuleiro com a aprendizagem de inglês, de geografia, lógica, que nem aqui a Jane está falando de dama, ludo, trilha, dominó, tal. Então, assim, primeiro a gente vai falar, então, dos benefícios, depois eu vou apresentar para vocês o Flipped. Aí, a terceira parte, a gente vai se dedicar à preparação da montagem do jogo de tabuleiro digital, tá bom? E aí, depois, como é que você faz, depois que você preparou as etapas anteriores à montagem, como é que você monta efetivamente o teu jogo de tabuleiro, ok? Tô vendo aqui que vários de vocês já usam, né, já usam, então, assim, isso é bem legal, porque agora a gente podendo usar dentro do recurso digital, o jogo de tabuleiro, ele pode virar uma ferramenta de ensino-aprendizagem, inclusive para esse período em que a gente vai ter parte dos alunos em casa e parte dos alunos na escola, tá bom? Então, olha só, vamos começar com os benefícios dos jogos de tabuleiro, nos primeiros 10, 15 minutos aqui da nossa live. Fiz aqui uma listinha, né? Vocês podem até complementar. O jogo de tabuleiro, ele causa uma melhora no desempenho das atividades mentais, do raciocínio, ajuda no desenvolvimento da estratégia. Então, muitas escolas que usam os jogos de tabuleiro usam para esse desenvolvimento da lógica, né? Ou que nem a Laide está colocando aí o dominó para trabalhar a tabuada. Gente, batalha naval, adoro batalha naval, tá? Bem legal mesmo. O outro benefício é o desenvolvimento da capacidade de superação de frustração. Porque o jogo de tabuleiro, ele não depende apenas da capacidade do jogador. Ele tem um elemento que ele tem revés, né? Então, você pode, numa jogada do dado, cair num lugar errado, e independente de você ter bom raciocínio, boa estratégia ou bom conhecimento de algum elemento que você incorporou ao jogo, por causa daquele revés, você perde ou aquela jogada, ou o próprio jogo. Então, isso cria condições da gente desenvolver nas crianças a capacidade de superação de frustração, e de persistência e de autoencorajamento. Vejam que todos esses elementos, eles são fundamentais para a formação do sujeito do século XXI, porque são esses atributos que vão fazer a diferença na vida social, na vida profissional, né, na própria estabilidade emocional do sujeito. Por fim, os jogos de tabuleiro, eles melhoram as relações sociais, vocês, inclusive, a Maria Assunção colocou aqui a questão da interação, e todo esse movimento, todo esse jogo, esse contexto do jogo, ele tem aquele elemento da competitividade, mas é uma competitividade moderada por conta do elemento sorte. Então, é como eu disse para vocês, o jogo de tabuleiro, como você tem momentos em que você cai numa determinada casa e você é obrigado a voltar, né? Ele fala, volte 5 casas, ou fique 2 rodadas sem jogar.
né? E aquelas coisas, não necessariamente vence só aquele que tem mais competência. Existe um viés da sorte que faz com que, às vezes, aquele aluno que tem mais competência naquele jogo não necessariamente seja o vencedor. Então, isso faz com que as relações sociais, aquele sentido de jogar porque você quer participar, porque isso te engaja naquele relacionamento com os colegas, seja muito mais importante do que necessariamente a questão do quem está em primeiro lugar. Então, é isso mesmo, olha, aqui a Diana aqui está falando, né, ajudam muito na criatividade, na interação, nas habilidades cognitivas, com certeza. Então, a outra vantagem, um outro benefício de um jogo como esse, é a questão do tempo do jogo. É um tempo mais longo. Então, às vezes, num jogo, dentro da gamificação, os jogos são curtos, eles têm características de serem de tempo reduzido. Já um jogo de tabuleiro, ele é um tempo mais longo. Então, isso é bacana, porque você pode explorar mais um conteúdo talvez um pouco mais consistente, né, menos fragmentado. E a outra coisa interessante é que quando um jogo de tabuleiro é repetido, ele nunca é igual ao jogo que foi feito há 5 minutos atrás, que acabou há 5 minutos atrás. Então, se você tem um conteúdo e você faz aquele jogo de tabuleiro, daqui a 2 aulas você pode fazer de novo, é um jogo novo, totalmente diferente. Tá? Então, isso é muito interessante, e aí se a gente pegar, por exemplo, professores que têm conteúdos mais complexos, como química, física, ou elementos que demandam uma capacidade de memorização, uma necessidade de memorização mais acirrada, essa questão do jogo de tabuleiro é sensacional, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho agora para vocês do Flipped, tá? A gente vai conhecer, então, essa ferramenta. Ela é uma ferramenta, gente, totalmente gratuita, tá bom? E ela é uma associação, ela depende, ela nasceu dependendo daqui do Google Planilhas. Por isso que eu coloquei aqui o símbolozinho do Google Planilhas, junto do símbolo do Flipped. Então, ele nem é necessariamente assim, do ponto de vista visual, a ferramenta mais bonita, mas foi uma das primeiras formas, uma das primeiras ferramentas de gamificação que surgiu, né? Então, ela tem 25 jogos, tá? Então, para entrar nela, vocês vão entrar pelo flipped.net, tá? Não é flipped.com, é .net. Ele tem mais de 25 tipos de jogos, entre eles o bingo, que vocês mencionaram, que é um jogo que, de toda essa jornada que a gente tem feito aí da gamificação, o bingo a gente não tinha trabalhado ainda, né? Ele trabalha com ferramentas de autoavaliação. Então, são isso, 25 tipos de jogos. A montagem do jogo começa numa planilha e ele é 100% gratuito. Então, isso já é super nota 10, porque a gente já fica super feliz, adoro aplicativo gratuito. Bom, desses 25 tipos de jogos, eu queria aqui selecionar alguns que são jogos que a gente não consegue ter nas outras ferramentas que a gente viu até este momento aqui nesses, acho que faz uns 8 webinários que a gente está falando de gamificação. Então, no Flipped você vai ter o bingo, vocês vão ter o tabuleiro, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Vocês têm um jogo muito legal chamado Linha do Tempo, que é bem bacana para professor de geografia, ou para professor de física, professor de química, todo mundo que precisa trabalhar com uma sequência cronológica.
Tem jogos de personalidade, isso é bem legal. Sabe aqueles jogos bem assim que a gente vê no Facebook? Que eles fazem umas 8 perguntas para a gente, a partir das respostas daquelas 8 perguntas, eles vão lá e classificam a gente de alguma maneira, né? Então, assim, que bicho você que bicho você seria se você fosse um bicho? E aí ele pergunta a sua cor predileta, se você gosta do frio ou do calor e tal, e aí dá lá que você seria um urso, por exemplo. Né? Então, esses jogos têm uma programação muito simples, a molecada adora, né? É muito legal de você usar para fazer uma abertura de aula, um fechamento de aula. Então, assim, e esse tipo de jogo a gente não tem em outros programas. Tem o Caça ao Tesouro, ok? O Caça ao Tesouro é muito interessante também. Tá? Olha aqui, ó, a Helena falando que faz campeonato de jogo de tabuleiro. Gente, assim, esse universo da gamificação, tudo é uma questão da gente encontrar o caminho de desenvolver as atividades, viu? Então, aqui a Jana aqui falando que o Linha do Tempo poderia ser adaptado para aula de inglês, sim, para trabalhar os markers, né? Time markers. First, then, after that, next, finally, com certeza, viu? Com certeza. Então, esses aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 jogos que eu selecionei daqueles 25, porque alguns eu sei que a imagem aqui está meio borrada, mas depois vocês podem procurar no próprio site do Flipped, vocês vão ver que outros a gente tem no WordWall, a gente tem no EducaPlay, a gente tem no EduCandy, mas esses 5 a gente só acha aqui, tá bom? Agora, sim, ele começou o Flipped a partir só de planilhas. E aí, depois, eles fizeram um aprimoramento, e aí eles colocaram esses 2, 4, 6, 8, 10, 11 jogos, de maneira que vocês consigam montar sem precisar de planilha. Então, para aqueles que não gostam de planilha, que né, tem assim, dificuldade, e só de olhar uma planilha fica nervoso, bom, tem esses daqueles 25, esses aqui você já consegue fazer sem a planilha. Olha, Josane está me perguntando aqui, como é que a gente faz para mudar o idioma? Você faz o seguinte, Josane, pega o mouse, o cursor, clica na tela do Flipped com o botão contrário, vai aparecer um menu. Nos itens no menu vai aparecer traduzir para o português, tá bom? Então, aí você consegue colocar todo o Flipped em língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai agora falar do jogo de tabuleiro, fechou? Então, o jogo de tabuleiro, ele funciona da seguinte forma. Eu fiz aqui 3 passos para a gente, nessa etapa de preparação do jogo de tabuleiro. A primeira etapa é você selecionar as imagens que você quer usar no jogo. Então, assim, antes de você já começar a entrar dentro do jogo, vai no Google Imagens, vai no FreePix, no Pixabay, vai no Unsplash, todos esses aplicativos que dão imagens gratuitas, né? O Google Imagens, a gente pode estar pegando uma imagem que não seja gratuita, então a gente tem que tomar cuidado. Mas, assim, já vai lá, seleciona as suas imagens. Então, se vocês estão trabalhando cores, já seleciona um objeto de cada cor. Se vocês estão trabalhando a Revolução Francesa, já separa ali a foto da Maria Antonieta, do Luís XV, uma foto da guilhotina, uma foto do Palácio de Versalhes, aquilo que vocês, as imagens que vocês quiserem. Se você é professor de matemática, você já pode transformar
equações ou contas que vocês queiram que as crianças façam, transformam essas contas já em imagem. E já deixa ali tudo separadinho, tá? Um jogo de tabuleiro tem mais ou menos 45 casas, né? Vamos pensar assim, né? Num jogo que você começa ali na linha de partida e ganha o jogo quem chegar por último na linha de chegada. Costuma ter uns 45. Então, é bom você ter pelo menos metade disso de imagens ou de itens que sejam os itens que vão entrar dentro do jogo, tá? Aí, o segundo passo é transformar as suas imagens em imagens no Google Drawing. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, vocês vão ver que é mamão com açúcar. É muito fácil. E por que a gente tem que colocar a nossa imagem no Google Drawing? Porque o Google Drawing, ele transforma a nossa imagem num link. E aí, é esse link que a gente vai colocar dentro da planilha. E é dessa forma que ele entra dentro do tabuleiro, tá bom? Agora, o mais importante, pessoal, é assim, vocês têm que ter claro qual é o objetivo pedagógico do seu jogo. Então, como eu disse aqui, você é professor de história, você quer consolidar o conhecimento dos alunos sobre a Revolução Francesa. Então, ok, esse é o teu objetivo. Você quer trabalhar, você é professora de letramento e você está ali trabalhando com os alunos palavras que têm R, que são grafadas com R, grafadas com 2 R's. Então, ok, esse é o teu objetivo do jogo. Você é professor de química e você quer que os alunos consolidem melhor as informações da tabela periódica. Esse é o teu objetivo. Então, é muito importante que você tenha clareza disso. Porque senão, sabe o que acontece? Vocês começam a misturar Revolução Francesa com a colonização do Brasil. E assim, 2 temas que não se conversam, tá? Então, e aí os alunos começam a ficar confusos sobre o porquê que eles estão jogando aquele jogo. Então, o objetivo é a coisa mais importante. Eu até diria para vocês que vem antes de você selecionar as imagens, tá? Eu vou até depois inverter a ordem desses slides. Primeiro, vocês pensam no objetivo. O objetivo do jogo está claro? Aí você vai para selecionar as imagens, transformar as imagens em imagem do Google Drawing e pegar os links dessas imagens para vocês montarem o jogo. Bom, gente, o Google Drawing é essa ferramenta aqui, tá? Para vocês entrarem nela, vocês vão colocar docs.google.com/drawings. Então, ele é uma ferramenta para você criar desenhos que você pode publicar na internet. Então, assim, é só vocês colocarem esse endereço, ele vai abrir essa telinha em branco, tá vendo? Ó, desenho sem título. Então, aqui é que a gente vai colar a nossa imagem, e aí a gente escreve aqui no desenho sem título o nome do desenho. Então, por exemplo, eu quero fazer uma imagem que eu tenha um link dessa imagem como um desenho de um peixe-palhaço. Então, eu fui lá, busquei uma imagem de um peixe-palhaço, colei aqui, escrevi peixe-palhaço lá no título. E aí, depois, eu vou clicar em arquivo e vou selecionar publicar na web. E aí, acabou, pronto. Ele já vai me dar o link, que é um link de internet, que é o endereço dessa minha imagem do peixe-palhaço. Então, assim, eu vou dar uma paradinha agora, aqui na minha apresentação, porque eu vou fazer esse processo com vocês,
tá bom? Então, olha lá, eu vou pegar aqui o endereço que eu passei, o docs.google.com/drawings, e eu vou abrir uma aba, vou colar aquele endereço aqui. Pronto, ele me abriu exatamente aquela tela, tá vendo? Ó, desenho sem título e uma tela em branco. Bom, eu vou vir aqui no inserir. Olha como é fácil. Venho inserir imagem. Vou fazer upload do computador. E vou pegar aqui, deixa eu ver. Olha, essa imagem aqui. Essa imagem de vegetais. Pronto. Aí você pode aumentar a imagem, pode diminuir, tá? Ela fica com fundo transparente, aonde não tiver a tua imagem principal. Deixei ela aqui bem centralizada. E aí, eu vou pôr aqui vegetables. Então, vamos supor que eu estou montando uma aula de inglês, tá? Pronto. Arquivo, publicar na web. Cliquei em publicar na web. Publicar. Quer mesmo publicar? Ok, quero publicar. Olha, ele já me deu um link. Tanto é que se eu pegar esse link e colocar no endereço de internet de uma nova aba, olha, ele me derruba aqui exatamente a imagem de vegetables que eu tinha. Opa, aí, ó. Tá? Então, eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Porque isso aqui é bem interessante, vocês podem usar, inclusive, para outras coisas. Ó, vou de novo lá pegar o meu link, docs.google.com/drawings, e vou pôr aqui no meu endereço de internet. Ó, ele me dá de novo aquela tela em branco, desenho sem título, tá? Igualzinho. Então, eu vou no inserir imagem, upload do computador. Aí eu vou vir aqui, eu peguei o vegetables, né? O que eu vou pegar agora? Ah, eu vou pegar aqui esse peixe bonitão. Né? Tô falando de comida, ó, vou pôr um peixe. Então, eu coloco aqui o nome. Eu tô colocando em inglês, gente, por cacuete dos nossos programas bilíngues, tá? Mas vocês colocam o nome em português, do jeito que vocês quiserem. Aí, arquivo, publicar na web. Clico em publicar, ok. Aí, ó, ele já me deu o link dessa imagem. Tá bom? Então, assim, olha, a Daisy, por exemplo, falou que não está conhecendo, não está conseguindo entrar no Google Drawing. Depois você faz o seguinte, Daisy, coloca no Google, na ferramenta de busca do Google, Google Drawing. Aí ele vai te encaminhar para o link do Google Drawing, tá bom? Eu vou, então, ó, vou passar aqui de novo. Espera aí, eu vou deixar grande aqui. Quem foi que comentou aqui? Aqui, ó, docs.google.com/drawings, com S no final, tá bom? Mas se escrever Google Drawings no próprio Google, ele vai te encaminhar para o link dessa ferramenta. Ela é muito boa, gente, porque às vezes a gente precisa
fazer um desenho. Ele é como se fosse o nosso antigo paintbrush, né? Então, a gente pode pegar e mexer nos desenhos, né? Às vezes eu quero pegar um desenho, eu quero colocar uma outra foto em cima, eu quero escrever do lado do desenho. Então, o Google Drawings é muito bom para isso. Fechou? Então, tá aqui, ó. Tá? De qualquer maneira, no PDF vai ter esse passo a passo. Se vocês não lembrarem, tá aqui como faz. E aí, gente, olha só, eu montei um jogo de tabuleiro com o objetivo de trabalhar nomes de animais em inglês e a classificação dos animais conforme o seu tipo. Tá? Porque assim, a gente trabalha com programa bilíngue, então óbvio que eu tenho todo o interesse em trabalhar o vocabulário dos nomes dos animais. Mas um programa bilíngue, ele está inserido dentro de um contexto maior que a escola. Então, não adianta eu ficar só limitada a trabalhar o nome dos animais. Eu preciso trabalhar também o nome, se o animal é um mamífero, se o animal é um anfíbio, um réptil, tá? Então, assim, vejam que eu tenho aqui animais de vários tipos, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, olha, 24 animais e eu tenho aqui o nome dos animais com o link da imagem que eu criei para cada um deles, tá? Quanto tempo a gente gasta para fazer 24 imagens? Eu vou dizer para vocês que uns 15 minutos, tá bom? E é legal vocês guardarem, porque aí vocês ficam com essas imagens prontas para usar em qualquer outro lugar, tá bom? Então, tá aqui. Então, eu já peguei, para não ficar confuso, eu já pus os nomes dos 24 animais que eu selecionei para o meu jogo, e já o link para cada um deles. E agora, isso é a preparação do jogo, tá bom? Isso, olha, é isso mesmo, vocês podem ir montando bancos de imagens por meio de link, tá? É muito melhor, gente, carrega menos o computador de vocês. Se vocês ficam fazendo o banco de imagem com as próprias imagens dentro da memória do notebook de vocês, chega uma hora que vocês não têm mais nem, o processador nem dá mais conta, porque imagem é um treco muito pesado. Então, o mais inteligente é vocês terem aí os bancos de imagem, seja você professor de química, de física, de linguagem, de matemática. Matemática, então, mais importante ainda, você pode transformar em imagem todos os cálculos, né? E aí você cria exercícios diferentes, gamificados de maneiras diferentes, com o mesmo banco de imagem, tá bom? Então, Ana Carolina fez uma pergunta, né? Onde eu guardo? Eu gosto de guardar em planilha, mas tem gente que guarda no Google Keep, tá? Que é outra ferramenta do Google, Keep, K-E-E-P. O Google Keep é muito legal porque você abre abas, então você coloca lá animais. E aí você põe todos os links de imagens de animais. Comida, todos os links com imagem de comida. Né? Então, assim, você pode ir fazendo caixas dentro do Google Keep com todos os links das imagens que são de repertório normal da sua disciplina, ok? Bom, com a etapa da preparação feita, se você já tem também teu banco de imagens, é só começar a montar o jogo. Então, vamos lá. Gente, esse é o jogo de tabuleiro, tá? Do Flipped. Então, vejam que ele começa no número 1, aí você tem aqui os jogadores, para eles irem jogando, para eles irem caminhando, e eles têm aqui uma trilha que vai até o número 45, que é quando eles chegam na linha de chegada. Eles têm o dado aqui, que a gente gira e ele funciona, o dado, é muito legal. E ele tem as cartas.
Então, reparem que eu já coloquei aqui os momentos, eu deixei adiantado, igual a Ana Maria Braga com as receitas de bolo dela, né? Eu já deixei adiantado aqui com uma imagem de uma pessoa segurando um baralho e escrevi em cima lá no Google Drawing, pick a card. Né? Se você não trabalha com inglês, você vai colocar, pegue uma carta, tá tudo certo, ok? Então, eu já coloquei aqui os momentos em que eles têm que pegar uma carta e na carta vai ter uma pergunta. Se ele acertar a pergunta, ele vai receber um prêmio do tipo ande mais 3 casas. Se ele errar a pergunta, ele anda as mesmas 3 casas para trás. Tá bom? Então, eu já pus aqui os momentos em que eu quero que ele pegue uma carta. Eu já coloquei o Coringa. Então, eu também fiz uma imagem do Coringa e coloquei aqui, porque o Coringa, ele vai ter que clicar no Coringa e aí pode ter ou um prêmio ou um castigo. Então, o prêmio pode ser ande 5 casas, sem precisar responder a pergunta alguma, ou volte 3, 4, 5 casas, sem ter chance de reverter essa punição. Ok? Então, eu já pus aqui também os coringas. Bom, como é que a gente monta o jogo? O jogo é montado de 4 maneiras. Ele é montado com casas abertas. Então, vou mostrar para vocês o que é uma casa aberta. O número 4 é uma casa aberta. Então, o aluno já sabe que se ele cair aqui no número 4, ele vai ter que falar manatee, que é o peixe-boi. Se ele falar, não souber que é manatee, ele vai ter que voltar para onde ele estava. Então, eu tenho algumas cartas abertas. Eu coloquei aqui o manatee, o octopus, né? O polvo, o bear, o snail. Mas assim, agora a gente vai fazer juntos, a gente vai colocar mais algumas cartas abertas. O outro item são as casas fechadas. As casas fechadas são essas que estão coloridas. Então, é surpresa. O aluno não sabe qual será o item que está por trás. Então, quando ele cair na casa fechada, é que ele vai clicar na casa e aí é que vai aparecer o nome do animal para ele ter que dizer. E se ele acertar, ele fica na casa. Se ele errar, ele volta para a casa onde ele estava. A gente tem as casas surpresas, que são essas tanto de pegar uma carta aqui do baralho ou o coringa, e a gente tem as cartas, tá bom? Então são essas os 4 elementos que vão dar emoção pro jogo. E é isso que é legal, a Carla tem razão. O legal é o professor, ele vai poder personalizar cada jogo. Então, se você jogar hoje, daqui a 2 semanas você quer retrabalhar aquele conteúdo, você só muda algumas regras, alguns nomes, alguns parâmetros do jogo e ele vira um jogo totalmente novo. Bom, aí, olha, eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Nós temos 15 minutos ainda, então a gente tá bem legal no horário. Então, eu vou sair agora do meu PowerPoint e eu vou mostrar para vocês primeiro o jogo. Tá aqui, ó. Agora não é mais uma imagem, agora é o Flipped mesmo que eu tô mostrando para vocês. Então, olha, aqui, ó, vejam que eu pego, ó, com o mouse e eu vou trocando o peão de lugar, tá? Então, eu tenho 7 peões, não preciso usar todos, é 7? Não, 3, 6, 8, tá? E assim, eles são nessa quantidade, porque mais do que isso, demora muito
para o próximo jogador poder jogar de novo. Eu até recomendo o seguinte, gente, 4 alunos em cada jogo já está de bom tamanho, tá? Então, aqui, olha, agora vou mostrar o dado. Olha que graça. Eu venho aqui na mãozinha e vou jogando o dado. E aí, isso é que vai definir, então, eu joguei aqui 5, eu sou o laranja, eu vou vir aqui no número 5. Bom, vou mostrar para vocês o Coringa, tá? Então, vamos supor que eu peguei 2, caí no Coringa. Eu tenho que vir aqui nesse I, de Information. E aí, no que eu clico, ele vai falar. Aqui o meu tá em inglês, tá, pessoal? Mas para mudar é muito fácil. Depois eu vou mostrar onde muda. Ok? Jana, que faz até o barulhinho do dado, né? Faz assim. É muito legal. Então, olha, eu caí no 2, peguei o Coringa. Ande 5 casas para frente. Eba! Então, eu tinha caído aqui, eu vou vir para o 7. Tá? Só que como foi um prêmio, eu não preciso responder a pergunta de número 7 para ficar no 7. Então, eu fico aqui, tá tudo jóia. Então, tá aqui. Pick a card. Peguei o pick a card, aqui as minhas cartas, tá? Ele vai me dar uma pergunta. Então, lembra que eu falei para vocês que eu preciso, como professora de inglês, trabalhar o nome dos animals. Mas como uma professora de inglês inserida dentro de uma escola regular, eu tenho que pensar que a escola regular vai trabalhar os animais pensando nas suas classificações, nas suas características. Então, olha o que eu fiz. Is this animal a mammal, an amphibian, a bird, a reptile or an invertebrate? Então, eu trabalhei a classificação dos animais. O aluno, se ele acertar, ele vai andar 5 casas para frente. Se ele errar, ele anda para trás. E como é que o aluno vai saber se ele acertou, se ele errou? Ó, ele clica aqui nesse tiquezinho, aparece a resposta correta. Ah, o pessoal falando aqui, amei, amei, amei. Gente, é mesmo, tá? Os alunos enlouquecem. Ó, vou pegar outra carta. Aí, ó. Is this animal a mammal, an amphibian, a bird, a reptile or an invertebrate? Tá? Se a pessoa acertar, ela vai andar mais 3 casas para frente. Se ela errar, ela volta 3 casas. Aí, venho aqui, an invertebrate. Então, é assim que o jogo funciona, tá? Sim, os alunos entram e vão mexer no peão, tá bom? Então, todo mundo que estiver dentro do jogo vai mexer no peão, vai mexer no dado, vai pegar a sua carta, ok? Então, é joinha. Como é que a gente monta isso? Então, olha, vou voltar ali no meu passo a passo. Lembra que eu falei que era por meio de uma planilha? Então, a planilha é essa aqui. Eu já vou ensinar vocês onde vocês buscam essa planilha, tá bom? Então, depois, a última coisa que eu vou mostrar é onde vocês pegam a planilha. Então, olha só. Eu peguei, quando vocês pegam essa planilha do Flipped, ele vem com board game, card deck 1, card deck 2, dá para ter 2 blocos de baralho, materials, get the link here. Esse minhas imagens fui eu que adicionei na planilha. Lembra que eu mostrei para vocês? Que eu já peguei todas as imagens que eu queria usar e coloquei aqui? Então, get the link, a gente vai começar aqui com o board game, tá? Então, olha, aqui, ó, casas abertas. Para vocês colocarem uma imagem na casa aberta, vocês vão no link, lá na aba Board Game, e na aparência, no Appearance. Eu estou usando o inglês porque o Flipped vai mandar a planilha em inglês, tá? Então, tá aqui, olha. Appearance. Então, olha só, se eu deixar com as cores blue,
purple, orange, yellow, ele vai ficar naquela cor. Mas se eu quero transformar ele numa casa aberta, ou seja, numa casa que me mostra o animal, eu estou falando aqui o animal, mas né, aí vocês adaptam para o contexto de vocês. Eu vou pegar, por exemplo, eu vou selecionar aqui, gente, o número 8, que está um quadradinho laranja. Eu vou lá nas minhas imagens, eu vou pegar essa imagem do sapo, volto ali no board game, aparência, onde estava o orange, e vou colar o link do meu sapo. Quando eu volto para o jogo, ó, lembra o 8 aqui, ó, ele ainda está no laranja. Vocês têm que vir aqui e dar um atualizar na página. Como é que atualiza, gente? É só clicar no endereço da internet e dar o Enter, tá? Olha o que aconteceu com o número 8. O sapo já está ali na casinha. Vou fazer mais uma vez, tá? Vamos colocar um desenho ali no 38. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui bicho. Deixa eu pensar aqui, o tubarão, tá? Então, dou copiar. Opa! Volta aqui. Vou aqui, copio o link do tubarão. Vou lá no board game, no 38, lembra? 37, 38. Colo o link do tubarão. Volto para o meu board game e atualizo. Vamos ver se o tubarão vai aparecer? Ai, pus o sapo de novo. Vamos voltar lá. Pera aí. Cadê meu tubarão? Eu quero tubarão. Copiar link. Board game. 38. Prontinho. Aí, tubarão, tá? Então, super tranquilo. Então, fazer com as casas abertas é bem fácil, tá? Agora, a gente vai fazer, vamos voltar aqui, olha. As casas fechadas. Então, é aquela que eu quero que seja surpresa. Eu quero que fique no número 5. Eu quero que o número 5 continue roxo, tá? Como é que a gente vai fazer? Então, olha só. Vou voltar aqui, ó. A gente vai no Board Game Instructions, tá? Então, vou lá de novo. Ó, aqui, ó. Board Game Instructions, tá vendo? Então, se vocês colocarem, por exemplo, eu vou pegar aqui o número 1, onde está o vermelho, e escrever ande 4 casas, eu dei uma instrução. Aqui, ó, o número 1 tá sem aquele izinho da instrução, mas eu preciso atualizar. Vou atualizar. Aqui o izinho. Ó, ande 4 casas. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui como tá no 7. Que eu clico e ele me dá a imagem de um bicho. Porque eu quero que o aluno fale lizard. Se o aluno não lembrar que é lizard, né, ele não vai poder ficar na casa de número 7. Ele vai ter que voltar para onde ele estava. Ok? Então, como é que eu vou pôr o bicho escondido? Aqui, olha só. Não se preocupem que eu vou deixar essa dica. Na instruction, como ela é uma casa de instrução e não de aparência, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos escolher lá um bicho junto comigo. Vou pôr agora a cobra. Tá? Então, venho aqui, peguei.
Vou lá. Como é uma instrução e não uma aparência, eu tenho que fazer a seguinte gambiarra. Eu venho aqui e eu vou digitar image. Vejam que eu coloquei esse, eu não sei nem como é que fala, em inglês é brackets. Alguém sabe como é que fala esse símbolozinho aqui? Que não é, ele não é o parênteses, né? Ele é aquele quadradinho assim. Aí a gente escreve image, 2 pontos, colo o link e ponho de novo 2 vezes esse fechadinho e dou enter. Colchetes, isso, gente. Então, ó, vamos lá. Colchete, colchete, image, 2 pontos, o link, colchete, colchete. Tá? Mas não se preocupem em anotar isso, vai estar aqui no PDF, tá? Eu anotei essa diquinha. E por que isso? Porque aqui ele precisa, é um campo de instrução, não é um campo de aparência, então não dá para pôr direto. Olha, eu fiz isso no número 5, vamos ver se funcionou? Venho aqui, atualizo o jogo. Opa, aqui, ó. Já apareceu o izinho. Vamos ver se aparece minha cobra? Ó, cliquei no izinho. Pronto. Já apareceu a cobra. Tá? Então, vou fazer mais uma vez para vocês ficarem bem tranquilos de como que monta. Ó, vou pegar agora a casa 17. Então, vou lá selecionar um dos bichos. Eu vou pegar agora a borboleta. Venho aqui, link, vou no board game. Como é que era a história? Colchete, colchete, a palavra image, 2 pontos. Colo o link, colchete, colchete. Aperto o enter. Ah, então, em que casa que a gente fez isso? Deixa eu voltar aqui, 17. Vamos ver se deu certo. Recarregar. Olha aqui, ó. Já deu o izinho. Tá? Então, eu clico aqui, vamos ver se vai aparecer minha borboleta. Minha borboleta. Ok? Bom, então vocês agora já viram como é que vocês colocam a casa aberta e a casa fechada. A casa surpresa, ela é uma combinação de aparência com instrução. Então, vejam, uma das casas surpresas que eu tenho é a número 10. Então, se vocês olharem aqui na minha planilha, olha, eu tenho uma imagem, que é a imagem do Coringa, e a instrução, ande para frente 5 casas. Ok? Se a gente ver aqui, a outra imagem que eu tenho é de pegar o cartão, né? De pegar a carta do baralho. E aí é só essa imagem de pick a card. Então, se vocês virem aqui no 22, que é onde eu tenho isso, eu tenho só o link daquela imagem da menina segurando o baralhinho. E aqui ele tá em branco. Gente, só falta agora a gente ver como é que a gente monta as cartas, certo? Porque as casas abertas vocês já viram, as fechadas também, as surpresas também, só faltam as cartas, que são essas que vão aparecer aqui. Então, olha lá, né? Eu venho aqui no card deck. E aí, o que eu faço? Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem o que eu fiz. Eu coloco a pergunta, a imagem daquele jeito com os colchetes e acabou. E aí eu ponho aqui a resposta, tá? Então, olha, lembra que era sempre a mesma pergunta? Este animal é um mamífero, nananana? Então, ó, copiei a pergunta, vou fazer, tenho 7 cartas lá no momento, eu vou fazer a 8ª carta. Então, eu venho aqui, pus a pergunta.
Aí eu tenho que selecionar a imagem. Não necessariamente todas as cartas precisam ter uma imagem, tá bom? Então eu vou aqui, por exemplo, e vou no pavão, tá? Seleciono aqui o meu link. Espera aí que eu saí da tela. Opa, aqui, peguei. Volto lá no card deck, né? E aí eu vou fazer aquela formulinha. Colchete, colchete, image, 2 pontos, o link que eu copiei, colchete, colchete. Né? Como eu peguei o Peacock, Nossa, me deu um branco agora como é que fala em português. Mas tudo bem. Eu vou colocar aqui a resposta, a bird. Pronto. Aí vocês podem fazer, gente, 20 cartas, tá? Isso, pavão, obrigada, Michele. Vocês podem fazer 20 cartas. Vocês podem, todas as perguntas têm que ser iguais? Não. Elas só precisam convergir para o mesmo objetivo instrucional. Fechou? Então, aqui eu fiz todas elas iguais por uma conveniência. Elas não precisam ser iguais, mas todas elas têm que estar alinhadas com o objetivo pedagógico que você pensou para esse jogo. Ok? Gente, mas e aí? Como é que eu mando o link deste jogo para os meus alunos? Vocês vão mandar por meio vocês vão mandar para eles este link aqui, tá? A única coisa que vocês têm que lembrar do seguinte, vocês precisam publicar na web. Então, vem aqui em arquivo e vocês têm que publicar o jogo de vocês na web. Senão, os alunos vão pegar o link e o link vai dar erro. Porque é como se você estivesse mandando eles para uma página de internet que não existe, né? Então, vocês primeiro vêm, publicam na web, igual vocês fizeram para publicar na web as imagens, e aí vocês mandam este link aqui para os alunos jogarem. Ok? Então, olha só. Para vocês finalizarem, olharem o board game e falar assim, esse jogo está pronto, vocês precisam, por exemplo, está faltando aqui eu colocar alguma coisa na casa 9, na casa 11, na casa 13, tá? Então, esse jogo ainda está incompleto. Eu deixei ele incompleto justamente para eu ir montando aqui com vocês. Então, eu preciso ainda fazer com que haja alguma coisa em cada uma das casas. Posso deixar uma casa sem nada? Pode. É menos emocionante. Então, depende muito da quantidade de itens que vocês têm, que nem aqui eu tenho 45 casas e eu tenho 24 cartões. Então, tudo bem, aqui eu tenho vários coringas, eu tenho vários pica cards, então talvez eu fique ali com uma meia dúzia de casinhas realmente sem nada, nenhum desafio para o aluno. Sorte do aluno, né? Ele não vai encontrar ali uma situação que, se ele errar, ele tem que voltar para trás. Gente, eu sei que já estourei no meu horário, vou só finalizar aqui. Vocês, assim, a gente aprende montando o primeiro board game. E depois a gente vira automático, porque ele é sempre o mesmo processo, tá? Aqui a dica do transformar, de quando for carta ou casa fechada. Opa! Peraí que eu fiz uma bobagem. Peraí, opa! Eu saí daqui da minha apresentação. Espera só um pouquinho. Enquanto eu estou reabrindo aqui, então, lembrem de usar aquela dica dos colchetes e da imagem. E a primeira vez vocês vão levar um pouco mais de tempo
para conseguir montar, isso é normal. Mas depois que vocês estiverem montando um jogo pela segunda vez, vocês vão perceber que aí vocês pegam o jeito e aí fica muito mais rápido de vocês produzirem um jogo. Ele é mais demorado de montar do que aqueles desafios gamificados mais curtinhos, mas também é uma atividade que vai consumir mais tempo da aula de vocês. Então, ela tem essa vantagem, você gasta mais tempo, mas em contrapartida, ele te permite, como é que se diz? É uma atividade que os alunos também vão ficar mais tempo montando. Thelma, eu totalmente perdi aqui a minha apresentação, mas eu já estava no final, então a única coisa que eu vou fazer antes de encerrar, eu nem vou ficar sofrendo aqui procurando, eu só quero mostrar para vocês como é que vocês começam a montar, tá? Entrei no Flipt. Ele vai... deixa eu ver aqui, peraí. Vou entrar lá no flipt.net. Pronto. Lembram que eu falei que são 25 atividades? Ó, estão todas aqui. Aí, aqui está o nosso jogo de tabuleiro, ok? Clico no jogo de tabuleiro. Ele me abre um demo, que é esse aqui, que aparece o planeta, aparece a laranja. E aí ele fala, quer fazer o seu próprio jogo? Aí você clica nele, aí ele dá um passo a passo em inglês. Se vocês clicarem com o botão contrário, vocês podem pedir para traduzir para o português e vai traduzir para o português. E aí ele vai falar, quer fazer seu próprio jogo de tabuleiro? Faça uma cópia deste modelo. Tá vendo essa palavra deste modelo? Clicou aqui, ele vai abrir, vai pedir, vai oferecer aqui uma planilha. Você clica em fazer uma cópia e pronto. Vai abrir exatamente uma planilha naquele formato que eu passei para vocês, só que ele vem sem nome. Então, vamos supor que vocês estão fazendo um jogo sobre a Revolução Francesa, já vem aqui, troca de nome, já guarda no seu Google Drive, né, os seus jogos de tabuleiro, tá bom? Então, venho aqui, coloco Revolução Francesa no nome do jogo. E aí, olha, aquela estrutura que eu mostrei para vocês, olha, o board game, as cartas de baralho e o Get Link. Então, última dica aqui, não dá para esquecer. Terminou de montar o jogo, tem que vir aqui em arquivo, publicar na web, tá bom? Publicar o jogo na web. Aí sim, vocês pegam esse link aqui e mandam para os alunos de vocês. Ok? Thelma, vou descompartilhar aqui a minha tela. Eu sei que eu fiquei muito animada, mais animada do que o normal, mas eu fico realmente encantada. Esse é o tipo de jogo que a molecada pira. Então, é isso. Veio uma sessão saudade, né? Inclusive de quando a gente trabalhava, de quando a gente foi criança e jogava, e de quando a gente trabalhava com as crianças no tabuleiro papel mesmo, né? Então, eu acho que todo mundo curtiu e eu, acompanhando os comentários aqui. Lúcia, tem uma colega nossa pedindo, tem gente falando de sugestão de trabalho de alfabetização, tudo que tem a ver com letramento para isso, tanto português como inglês. Show. Tem uma pessoa perguntando, Lu, que ela perguntou umas 2, 3 vezes, como é que eu pego o jogo para o português? Clica com o botão contrário do mouse. Isso. E aí vai aparecer um menu e tem lá, traduzir para o português. Aí tudo vira para português. Tem algum... Aliás, da mesma forma que nas outras ferramentas que você ensinou. Amanhã um site em alemão, você faz isso, que ele também vai traduzir tudo para português.
E aqui o pessoal está me perguntando assim, se eu tenho 20 alunos, o que eu faço? Né? Gente, vocês têm 20 alunos e vocês querem fazer 5 grupos de 4 para jogar o mesmo jogo. Vocês montam o primeiro jogo, quando ele estiver prontinho, você faz cópia do jogo, tá? Vai lá no arquivo e tem lá, fazer uma cópia, aí você faz mais uma cópia. Então, aí a gente vai ter vários vocês links com o mesmo publicam as jogo. 5 cópias, tá? Tem que publicar 5 cópias. Não é porque publicou a primeira e fez uma cópia que as outras vão automaticamente estar publicadas. Não, vocês fazem cópias e aí ele gera novos links. E aí, para cada grupo que for jogar, vocês mandam um link diferente. Uma coisa legal é que você pode pôr, por exemplo, 3 alunos que estão na escola jogando com 2 alunos que estão em casa. Olha. Show, show. Né? Nessa época que a gente está tendo um revezamento, perfeito. Gente, bom, hein, Lúcia, realmente entendi, porque você estava toda animada, toda eufórica, faz sentido. Gente, obrigado pela presença de vocês. Lu, bota o link de novo, Lu. Então, olha só, teve gente que acho que perdeu o comecinho. Nesse link, de novo, gente, 10 segundos para preencher. Você tica se você precisa de certificado, se você quer receber o PDF, você dá sugestão de temas, você avalia o webinar do dia. Ele é multiuso. Os diretores, coordenadores, mantenedores pedem contato da nossa equipe para falar sobre os programas Seven, tanto de ensino híbrido, como os programas de formação de professor, como o programa bilíngue. Os professores individualmente que querem ir atrás da formação também pedem o contato e a nossa equipe entra. Então, é um link multiuso. A gente resolve tudo e ninguém perde mais que 10 segundos para preencher. E que é esse link bit.ly/webinar 17 de novembro, que é a data de hoje. No link randômico, esse que fica girandinho, é o link do canal, do grupo do WhatsApp para dicas, né? São aquelas dicas e atualizações, updates rápidos, que a gente recebe 3 vezes por semana, não é aquele grupo que nos enlouquece, 200 mensagens por semana. É um grupo que vem dicas também rápidas, super interessantes. Claro que vai ter uma que você gosta mais, uma que para você não serve, está tudo certo. Mas, no geral, elas são muito fáceis de usar, né? Não dá trabalho nenhum, nem para aprender, nem para usar. Então, acho que o pessoal está curtindo, por isso que a gente lotou o primeiro grupo rapidinho e o segundo grupo ainda tem lugar, claro. Então, se for necessário, a gente abre o terceiro, o quarto, não tem problema, gente. Que é nesse link randômico, bit.ly/7edu, tá? Você se cadastra e recebe as 2 ou 3 dicas semanais. E o outro link é o que tem avaliação, pedido de contato. E só lembrando que o webinar da próxima terça, às 17, o nosso horário de sempre, é sobre um tema que choveu o pedido de apresentação. Por quê? Vocês já devem ter visto, saiu um parecer para regulamentar o ensino bilíngue, a educação bilíngue, e tem uma série de dúvidas, de comentários, de ansiedades, de perguntas, de interpretações, de dúvidas de como se adequar, por onde começar, como é que está a minha escola nisso. Então, teve muita gente falando. Isso choveu logo depois da publicação. Então, o que a gente fez? Montou um bate-papo, né, sobre isso, temos todas as informações, os especialistas, trazendo os especialistas para falar. Então, na próxima terça é isso o nosso tema. É um tema que abrange tanto professores como mantenedores, coordenadores e diretores. Então, se você quiser convidar o diretor da sua escola, sugerir o seu coordenador,
para ver, olha, para a gente ver como é que a gente trabalha com isso, independente se eu sou professor de inglês ou se eu sou professor de outras disciplinas, a oportunidade é terça-feira que vem, tá bom, gente? Terça, dia 24, às 17. Lúcia, mais algum recadinho? Não, não. É isso aí, gente. Fechamos? Experimentem o jogo de tabuleiro, depois me contem como é que foi, e a gente aguarda vocês na terça-feira que vem. Beijo, gente. Até terça. Tchau, tchau.